que eu quero comentar aqui é a respeito de... Eu não tenho uma mensagem para você. Não tenho. Porque eu não sou mensageiro. Quem tem mensagem é mensageiro. E eu não tenho mensagem para você. Porque eu não sou mensageiro. E eu vou dizer para você a diferença entre mensagem e revelação, visão. Eu vou dizer para você a diferença entre o mensageiro e o vidente. Desde os tempos antigos, lá do Antigo Testamento, nós vemos existir os mensageiros, que eram homens que levavam as notícias, sejam elas boas ou sejam elas más. Mas eles eram encarregados de enviar notícias, já que não tinha WhatsApp, né? Os Correios, eles faziam o papel dos Correios, era levar notícias rápidas. Muitas vezes era só falada, não era nem escrita. Em algumas circunstâncias também alguém levava correspondência. Mas os mensageiros, a maioria deles, eles levavam uma mensagem falada. Recebia uma incumbência. Vai até fulano em tal lugar e diga-lhe tal coisa. Então ele era um mensageiro. O mensageiro não tem compromisso com a mensagem. O mensageiro ele não se preocupa com o resultado da mensagem. O mensageiro ele simplesmente chega diante do receptor, da pessoa que vai receber, ouvir a mensagem, e ele simplesmente fala e não se envolve, ele não se compromete. Nós vemos que Jó, quando estava lá em sua casa, chegou um mensageiro e disse: Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do teu filho mais velho. Veio um temporal, uma tempestade, a casa caiu e morreram todos. E ele foi embora. Ele não se envolve com a mensagem. Ele não tem responsabilidade nenhuma com a mensagem. Ele não tem comprometimento nenhum com a mensagem. A mensagem não é para ele e nem dele. É simplesmente entrega para outro e pronto, vira as costas e vai embora. Mal esse sai, chega outro. Jó, os teus rebanhos foram roubados. Jó, houve um temporal e caiu fogo do céu e consumiu as suas ovelhas. E assim foi, mensageiros e mais mensageiros. Davi, estando no palácio, chegou o mensageiro e disse: Davi, teu filho Absalão é morto. Foi morto pelo exército de Israel. Então nós vemos que o mensageiro ele não tem comprometimento com a mensagem. É mensagem. É o outro, ou seja, no outro dia ele não se lembra, não se importa e não se envolve. Mas a Bíblia fala que, desde os tempos antigos, existia os profetas que também eram conhecidos como videntes. Não no sentido místico, mas videntes porque eles tinham uma visão. Eles receberam de Deus uma visão, não ter visto o anjo, visto alguma coisa, mas eles enxergavam o céu por dentro. Eles enxergavam Deus na sua plenitude e o propósito de Deus na terra. E Deus dava a eles revelações. E eles viviam e morriam por essas revelações. Nós vemos que Jeremias é conhecido como profeta chorão. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém seria destruído, ele clamava, ele chorava, ele buscava a Deus, ainda que ele dizia ao povo: arrependam-se, convertam-se, porque a cidade vai ser destruída. Mas aquilo consumia ele por dentro, aquilo inquietava, era a vida e se fosse o caso, ele morreria por causa daquela mensagem. Nós vemos Isaías, que quando teve a revelação e a visão do Salvador, do Messias, então ele dizia: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. E isto o consumia e era a vida dele. E até morreria por causa dessa mensagem, por causa dessa revelação. Então nós vemos a diferença entre o mensageiro e o vidente. O profeta que tem uma visão e tem uma revelação. Então hoje eu não tenho mensagem para você. Eu tenho revelação e visão de Deus. Então que cada um de nós possamos não viver em busca de mensagens que muitas vezes no outro dia nem sequer nos lembramos. Mas nós devemos buscar a revelação. Nós devemos buscar uma visão do céu por dentro, uma visão de Deus em sua plenitude, porque então viveremos e, se for preciso, morreremos por causa desta visão e desta revelação. Amém? Outra coisa que eu quero comentar aqui antes
e já pegar um gancho aqui para falar da esperança. Eu vi alguns posts nesses dias, né, nesses últimos dias, o pessoal tem zombado bastante, tem feito meme. Eu vi alguns posts desafiando pelo menos 4 líderes evangélicos mais conhecidos aqui no Brasil a curarem os enfermos, né? Curarem o pessoal que está enfermo, desafiando eles a saírem e ministrar cura, porque eles são uh, anunciadores de cura, e onde é que estão eles hoje? Pois bem, então vamos começar por aqui. E eu já quero ler um texto que vai esclarecer muito bem isso que está acontecendo nos nossos dias e que sempre aconteceu na face da terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, vou começar por Mateus, já está aberto aqui no Mateus. Mateus 9, do 1 ao 17, do 1 ao 7, vai dizer assim: Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, foi para casa. A multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Marcos capítulo 9. Vamos ver aqui. Marcos capítulo 9, do verso 1 não, 14 ao 27. Marcos 9, 14 ao 27. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: O que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha pequena fé. Então está aqui um texto bastante interessante, eu quero me deter, eu li esses versículos todos, mas para você ter uma noção do que se trata. Mas eu quero me deter no verso 22 e 23, quando o pai do garoto diz que há muito tempo ele sofre isso, e ele então faz uma pergunta a Jesus. Não chega nem a ser uma pergunta, é mais uma afirmação. Se tu podes, querendo dizer assim, tu pode fazer alguma coisa? Tu podes fazer alguma coisa? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ou seja,
aquele homem estava jogando a responsabilidade em Jesus. Já que tu és o Cristo, já que tu és o Messias, já que tu és o Salvador, o esperado, o desejado, já que tu é o anunciador das boas novas e tem feito tantas coisas, e Jesus Cristo, então, ouve aquilo, se tu podes, você meio que colocando Jesus assim, numa situação, pode fazer alguma coisa? Tu pode fazer alguma coisa? Então Jesus Cristo devolve para ele, se tu podes. Ou seja, tu pergunta para mim se eu posso, aí Jesus devolve, tudo é possível ao que crer. Ou se tu crer, é possível. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Claudinei Vieira, a paz do Senhor, meu querido, Silvio Palácio, Técio, Tacal, Edson Silvestre, um abraço para vocês aí, Cris, Eliseu, Deus abençoe vocês tudo, irmã Luzia Lopes, Fátima Galvão. Vai ser meio difícil eu comentar aqui e ver os comentários, eu vou acabar perdendo o fio da meada. Mas você entendeu, né? Nós vemos aqui, lemos no livro de Mateus, aonde conta um fato, né, de um paralítico que foi curado, né, desceram ele pelo telhado, e Jesus Cristo diz, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, então, começam a questionar e falar, ele blasfema, porque só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus Cristo fala, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Falar para ele, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, toma o teu leito e vai embora. E anda. Então, para Deus não existe nada difícil. Não é impossível para Deus curar ou perdoar pecado. Não tem problema nenhum. Com a mesma facilidade que Deus perdoa, a mesma facilidade ele cura. Tem gente que acredita na cura, mas não acredita no perdão do pecado. Quantas pessoas, e eu mesmo, no princípio da minha fé, e antes da minha fé, eu duvidava. Eu colocava em dúvida. As pessoas que eu conhecia, e conhecia a vida, e conhecia o modo de viver, a forma como eles viveram boa parte de suas vidas, e depois agora estavam indo para a igreja com a Bíblia, e muitas vezes zombávamos, e dizíamos, olha lá, fez e fez, aprontou, agora colocam a Bíblia debaixo do braço e diz que vai para o céu. Mas eu acreditava na cura. Eu acreditava que Deus faz milagre, mas não acreditava que Deus perdoa pecado. Já outros acreditam que Deus perdoa pecado. No caso, os crentes, né? Nós crentes acreditamos, porque Deus veio e já ministrou o perdão na nossa vida, fomos perdoados, restaurados. Mas quando chega a hora da cura, às vezes nós ficamos um pouco duvidosos, porque a nossa fé é deficiente. A nossa fé se apoia na fé de outro. A nossa fé, muitas das vezes, se apoia na fé de um líder. Ou seja, se eu estou com algum problema, eu preciso que alguém ore por mim. Se eu estou com alguma dificuldade, eu preciso que alguém ore por mim. Se eu quero falar com Deus, eu preciso que alguém vá até Deus, ore e fale para mim. Ou seja, é um tipo de fé deficiente. É o tipo de fé que ela é carregada, ela usa muletas. E é um problema sério. E muitos líderes fazem isso. Eles não criam, não formam cidadãos dos céus. Ele forma adoradores de líderes. As pessoas o idolatram, o veneram, ele é quase que um deus. Só acontece alguma coisa na terra se o tal líder fazer ou falar. O milagre só acontece se ele orar. Deus só fala pela boca dele. E assim somos muitos nós. Em qualquer religião nós encontramos isso. As pessoas, elas têm uma fé deficiente, elas não creem em Deus. Creem em Deus, mas através de alguém. Ela não é capaz de crer por si só. Então, aquele homem, ele acreditava, ele cria em Deus, ele cria nas promessas.
Mas, diante da situação, ele fala para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. Jesus Cristo, você me pergunta se tu podes? Eu posso. Tu crê? Isso aqui que é tremendo. Isso aqui que é tremendo. Ele fala: eu creio, mas a minha fé é limitada, a minha fé é pequena, a minha fé é pouca. Me ajuda. Então, Jesus vai e faz um milagre. Repreende o demônio e o menino é liberto e curado. Então, o que eu quero dizer para você, o que o Espírito de Deus está dizendo para nós nesta noite, é que nós precisamos crer de fato. É crer num sentido de eu ter uma revelação pessoal, particular de Deus. Não é o que os outros dizem. Porque muitas pessoas vivem pelo que outros dizem. A fé dele é baseada no que o líder diz. Ele só ouve Deus se for através da boca do líder. Ele só ouve Deus através do pronunciamento do líder. Ele só fala com Deus se o líder interceder, vamos assim dizer. Se ele precisa de alguma coisa, ele corre. Ou seja, não existe um relacionamento pessoal, e é o que nos falta. Então, muitas vezes nós andamos numa fé deficiente. Por isso que muitas pessoas, hoje, nos dias de hoje, questionam onde é que estão os pregadores de curas? Onde é que estão os homens que estão sempre na televisão e anunciando cura e falando de cura? Onde estão eles que não curam os enfermos? Não depende deles. A fé é minha. É claro que aqueles que anunciam cura, que anunciam milagre, eles precisam crer que isso é possível, isso é real. Mas aquele que ouve, ele precisa crer de uma forma pessoal. Foi o que Jesus Cristo fez. Eu posso. Tu crê? Então não basta simplesmente alguém movido de fé num Deus que cura e opera milagres, falar para uma multidão que não crê. Para uma multidão que zomba. Para uma multidão que duvida. Então, o problema não são os pregadores de cura. O problema somos nós, que muitas vezes não cremos na cura. Aquele homem, ele reconheceu, falou: Senhor, eu não tenho toda essa fé. A fé que eu tenho é que tu é o Cristo. A fé que eu tenho é que tu é o enviado de Deus. É tudo que eu tenho. Me ajuda a vencer a minha pequena fé. Então, o que vai produzir resultados é a minha fé pessoal. Muitas vezes alguém pensa assim: Deus não está vendo a necessidade do mundo, de cura para o mundo? Tá. Mas Deus não opera por causa da necessidade, ele opera por causa da fé. Da mesma forma, Deus lá nos altos céus, ele vê as pessoas que precisam ser restauradas, precisam ser resgatadas, redimidas, salvas, perdoadas. Mas ele não responde à necessidade. Porque a necessidade de cura, a necessidade de perdão existe. Mas então Deus pergunta: você tem fé? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E se não crê? O Salvador continua sendo Jesus. O Redentor continua sendo Jesus. Mas se eu não creio, então não tem como eu alcançar redenção, perdão, não tem como eu alcançar salvação e vida eterna. Então Deus responde à fé. O que é a fé? Vamos lá. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento, ou seja, é um alicerce firme, que não se move, ele é inabalável nas coisas que não se vê, mas que se espera. Então a fé, ela é inabalável. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, a fé verdadeira, ela não se move do seu lugar, ela não muda.
A fé verdadeira é um firme fundamento, é um alicerce firme, onde depositamos a nossa confiança naquilo que não vemos, mas cremos. Não vemos, naquilo que não se vê, mas espera-se. Então, isso é o que Hebreus diz assim, bem direto, da forma mais clara, sem ter como melhorar esse negócio. Mas para que nós entendamos, fé é o termo religioso e espiritual dado ao crer. Então, crer e fé, aquele que crê e aquele que tem fé, teologicamente é a mesma coisa. Mas só que crer, essa expressão pode ser usada para várias coisas, até no cotidiano, no dia a dia. Acreditar em alguém, acreditar na história de alguém, no relato de alguém. Mas então fé é crer, é um crer sobrenatural. E é um crer no quê? Veja bem, muitas vezes nós cremos em tantas coisas. Esses tempos atrás eu até ministrei na igreja e eu falei, eu não sou pecador. Mas tem gente que acredita que ele é pecador. Eu não sou. Eu tenho pecado. Para eu ser um pecador, Deus teria que ter me criado pecador. Se Deus dissesse, vou criar um pecador, então eu seria pecador por essência. Então a minha essência seria de pecador e não haveria como mudar. Mas acontece que Deus não criou um pecador. Eu tenho pecado, mas não sou pecador. Então eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, a Bíblia vai dizer também que nós somos filhos. Filhos. Mas só que o relato lá em Atos vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. E hoje a religião nos chama de cristão. Quanto à fé, cristão. Mas quanto à identidade, eu sou filho. Eu não sou cristão, eu sou filho. Houve uma época em que os romanos chamavam-nos de protestantes. Eu não sou protestante, eu sou filho. Aí vem a mídia. A mídia diz que eu sou evangélico ou gospel, né? O mundo diz que eu sou crente. Os romanos dizem que eu sou protestante. A religião diz que eu sou cristão e a mídia diz que eu sou evangélico. Mas Deus diz que eu sou filho. Ou o diabo diz que eu sou pecador. Mas Jesus Cristo, Deus diz, tu és o meu filho. João vai escrever isso lá na primeira carta, aliás, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai falar isso. E ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser feito filho de Deus. Então eu sou filho, sou herdeiro de Deus. Então quando eu me coloco na posição de filho, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo e sou filho. Então, o que eu vejo muitas vezes, nós, alegando uma fé em Deus, assentamos-nos na beirada do caminho e começamos a mendigar. Mendigar. Deus já nos deu o reino. Deus já nos deu autoridade e poder. Mas o diabo diz, você é um pecador. E nós acreditamos. Então, no que é que nós temos acreditado? Então, a nossa esperança está em Deus. Qual que é a revelação que eu tenho de Deus? Então, muitas vezes nós ouvimos mensagens, e mais mensagens, e mais mensagens. E essas mensagens vêm de todos os lados, até do inferno vêm. E nós, muitas vezes, acreditamos nela. E não temos uma revelação de quem nós somos em Deus. Então, eu estou descobrindo isso. Eu estou descobrindo isso, eu estou vendo isso, eu estou tendo essas revelações na Bíblia, mas eu estou igual a esse homem aqui. Quando eu me coloco diante de Deus para orar, tem dias que eu não tenho nada para falar.
Eu só tenho perguntas. Eu só quero compreender, eu só quero entender, eu só quero sair de uma posição onde eu me coloquei porque dei ouvidos a mensageiros do diabo, muitas vezes. E essa é a grande realidade. Religião te afunda num monte de preceitos e conceitos, te afunda num monte de dogmas, te enfia num monte de regras e te aprisiona. Fala, você é isso aí. E é incrível como as pessoas acreditam que elas são pecadoras. Eu sou pecador e todo mundo é pecador, é o que dizem. Mas o que Deus diz, eu não criei o pecador. Eu criei alguém, minha imagem e semelhança. E Deus não é pecador. Então, qual é a visão que eu tenho? No que é que eu creio? E muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecer e Deus diz, tudo é possível ao que crê. Onde é que está escrito isso? Acho que é Lucas 1,37. Tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Jesus Cristo fala, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, toma o teu leito e anda. Qual que é mais fácil? Para Deus, tanto faz. É fácil para Deus perdoar e é fácil para Deus curar. Mas o que é que falta? Fé. Falta acreditar. Quem é Cristo? Jesus, numa certa situação, ele está lá com seus discípulos e ele pergunta, quem dizem os homens quem eu sou? Ah, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que eu falava, e vós? O que vocês dizem que eu sou? Daí Pedro, tendo uma revelação de Deus, direto do Pai, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem foi sangue. Ou seja, isso não vem de homens, isso não vem de você, isso não vem da tua inteligência, isso não vem da tua sabedoria. Isso foi o Pai quem te revelou. Então, mais do que uma mensagem, eu preciso de revelação. Então, eu vim compartilhar com vocês aqui, não foi uma mensagem, mas uma revelação de Deus. Quem é você? Eu, como dizia o meu pai, eu sou eu. Jacaré é um bicho e Cascavel é uma cidade. Eu preciso saber quem eu sou. Dizem de tudo. Você é cristão, você é protestante, você é evangélico, você é crente. Mas Deus diz, tu é meu filho. Tu és filho. Com direito à herança. Com direito ao reino. Com direito... E nós vemos que logo no primeiro texto que nós lemos, que é Mateus, vai dizer que os fariseus estavam admirados, porque Deus dera tal autoridade aos homens. Que autoridade? Para repreender os demônios, para curar os enfermos. Mas às vezes nós não cremos que nós podemos fazer isso. Não acreditamos. E se eu não creio, não tem como acontecer, porque Jesus diz, eu posso. Para mim é fácil. Tu crê? Nós vemos que na maioria dos milagres que Jesus Cristo operou, Ricardo Ferreira, Deus te abençoe, meu querido. Jesus Cristo, sempre que ele operava um milagre, uma cura, uma libertação, ele dizia à pessoa, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, porque você acreditou que é possível. Um outro exemplo, um centurião, seu servo estava enfermo, e ele vai até Jesus Cristo, e chega e diz, o meu servo está enfermo em casa. Jesus fala, vamos até lá para eu curá-lo. Falou, não precisa. Basta uma palavra e eu sei que ele será curado. Porque eu sou homem, sujeito à autoridade. Ou seja, tem autoridade que está acima de mim, eu estou sujeito a elas. Mas também tem homens que estão sujeitos a mim. Eu digo, ele vai e ele vai. Então, ele falou, diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. E depois ainda complementa dizendo, não achei fé
em Israel. Em outra situação, Jesus Cristo, depois de operar algumas curas, ele fala: por acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então nós vemos o que move o reino de Deus, o que move os milagres, o que move os céus ao nosso favor é crer. Então, qual que é a nossa esperança? Crer em Deus. Creia em Deus. Quem ele é? Mas para isso eu preciso ter uma revelação de quem é Deus. Quem sou eu no reino de Deus? Quem é Jesus Cristo? Porque se eu não tiver bem claro em mim quem somos, quem sou, quem é Deus, então vamos passar boa parte das nossas vidas mendigando. Porque ainda não entendemos quem somos e o direito que temos. É uma linha muito tênue, muito fina, entre a soberba e, como que eu posso dizer aqui, a mendicância. Tem gente que ultrapassa a linha e torna-se soberbo. E tem gente que fica aquém, fica abaixo dessa linha e se torna mendigo, miserável. Tudo que ele sabe, o que ele pensa é que ele é um miserável, um pecador, eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor, como se isso fosse vantagem. Já outros ultrapassam a linha e dizem: eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o bonzão. Então a linha é muito fina. Mas nós precisamos estar na posição de que quem somos nós. Você crê em Deus? Você crê que Ele pode fazer? Mas, eu creio que Deus pode fazer, mas eu não creio que eu mereça. Então não é questão de merecimento. Então tem hora que nós cremos que Deus pode fazer. Eu só não creio que eu sou digno de receber. Eu só não creio de que eu fui colocado numa posição de dignidade diante de Deus. E me sinto miserável, desgraçado, a rapa do tacho, o caco da telha, e achando que isso é humildade. Não, isso não é humildade. Isso é não saber quem é você no reino. Quem somos nós? Você crê? Eu creio. Então, para nós hoje, o que o Espírito de Deus está dizendo, a nossa esperança está em Deus, eu preciso crer nele. E é incrível como o que Deus pede de nós é algo simples e fácil. Difícil é crer. Você quer ver? Jesus Cristo estava em uma cidade que eu não me lembro agora, e pediram cobrar um imposto. Aí ele fala: Pedro, de quem é que eles cobram imposto? Do estrangeiro ou dos naturais? Foi dos estrangeiros. Foi, mas para não ter problema, lança o anzol na água. Apanha um peixe. Na boca do peixe vai ter uma moeda. Paga o imposto por mim e por ti. É fácil fazer? É. A coisa mais fácil que tem é você pegar o anzol e colocar na água. Difícil é crer que vai vir um peixe com uma moeda na boca. Então, o que Deus pede de nós é fácil. Creia. Jairo. Jesus estava indo para a casa de Jairo porque a filha dele tinha morrido. E no caminho veio uma mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus Cristo e cria aquela confusão. Alguém me tocou, quem me tocou, tá? E no meio de tudo isso vem alguém da casa de Jairo e fala: Jairo, não incomode o mestre, porque a menina já morreu. Aí Jesus olha para ele e fala: não duvide. Creia somente. Somente creia. É fácil crer? Para quem já está com a mente, o coração e a alma poluída de tanta informação que não é revelação, de tantas mensagens que não tem nada a ver com a revelação de Deus, é difícil. É difícil para mim. Não pensa que é fácil, mas eu estou lutando com todas as minhas forças para me desprender de muitas filosofias, para me desprender de tanta religiosidade.
sofismas, ou seja, mentiras disfarçadas de verdade. Sofisma é isso. É uma grande mentira enfeitada que parece ser verdade. Isso é sofisma. Então tem um monte de mentira que nós cremos que ela está disfarçada, enfeitada, com um laço dourado. Parece, mas não é verdade. É resultado de mensagens. Mensagens subliminares, mensagens escancaradas, mensagens meias verdades. E vai entulhando. E a nossa fé fica presa e não conseguimos alcançar nada. E começamos a duvidar de tudo. Principalmente de quem nós somos. Outra coisa. Eu falei disso na outra live. Pedro está lá diante da multidão e ministrando e falando. E o Espírito de Deus desce sobre aqueles irmãos e ministra aos corações deles. Então ele diz, o que faremos? Jesus diz, crê no Senhor Jesus. Seja batizado para o perdão dos pecados. É difícil ter o pecado perdoado? Não. É só crer. Difícil é eu crer. Se eu não tenho a revelação. Se eu tenho apenas informações. Então a nossa esperança está em ter revelação. Eu preciso de revelação pessoal, eu preciso gastar tempo com Deus. Como eu disse agora há pouco, tem dias que eu entro no meu secreto e eu não tenho nada para falar para Deus. Não que eu não tenha, mas eu tenho muitas coisas a perguntar. E sabe por que eu pergunto? Porque ele mesmo lá em Isaías 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você não sabe, pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Eu tenho dificuldade de receber de cara o que dizem, mas eu também tenho dificuldade de rejeitar de imediato aquilo que me dizem, antes de analisar, antes de colocar diante de Deus, antes de colocar em análise, em questionamento. Então eu não desprezo de imediato e nem recebo de imediato. Eu costumava dizer para os alunos da escola bíblica, não creia em tudo que eu digo, sem antes colocar diante de Deus, basear nas escrituras e ter o testemunho do Espírito Santo no teu espírito que é verdade e é confiável. Mas eu preciso ter uma revelação que venha de Deus para mim. É isso. Então, o que nós precisamos? Crer em Deus. E mais ainda, crer quem nós somos em Deus. Qual a posição que nós temos em Cristo? A Bíblia vai dizer que Jesus já nos elegeu, já nos colocou numa posição de destaque nas regiões celestiais. Embora vivendo aqui na Terra, nós somos privilegiados porque Jesus já nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Ele nos fez filho, nos fez herdeiro. Então eu não sou qualquer um. Não é questão de mérito, é questão que ele fez por mim. Primeiro ele nos criou, imagem e semelhança dele. Então, o que eu sou? Filho. O que eu sou? Herdeiro. O que eu tenho? O Espírito Santo de Deus na minha vida. O que eu tenho? Poder e autoridade de Deus. Então, eu não tenho que ficar na beira do caminho mendigando. Eu tenho que me levantar e saber que em Cristo ele já tem me dado grandes coisas. Ele já tem me dado vitória sobre o mal, sobre o pecado. Mas quando eu não entendo quem eu sou, então eu vou sofrer muito. Veja bem, o que Deus pede de nós é simples, é fácil de fazer, difícil de acreditar. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho e diz para ele, toca nas águas, Moisés. Era difícil tocar nas águas? Não, coisa mais fácil, toca. Ele está com um cajado na mão, o mar está diante dele, então não era nada difícil, era só tocar nas águas. É fácil. Mas agora, crer que as águas vão se abrir, aí vai requerer um passo de fé. Eu preciso saber quem eu sou
quem é Deus, quem é Cristo na minha vida, a posição que eu ocupo no reino, então vai ficar mais fácil. Agora, se eu não sei, se eu não creio, se eu não tenho revelação, só tenho informações das mais variadas, eu vou ter muita confusão dentro da minha cabeça. Então, nesta noite, antes de qualquer coisa, antes mesmo de orar, você precisa crer. Antes de orar, você precisa saber quem é você. Quem sou eu? Que lugar que eu ocupo? Não é o que dizem, é o que Deus diz a meu respeito. Quem é Jesus Cristo? Para muitos, Jesus Cristo é um ser iluminado. Para muitos, ele é um ser evoluído. Para uns, o Espírito Santo de Deus é uma força cósmica. Para outros, é um poder. Mas o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E ele habita em mim e habita em você. Para trazer revelações direto de Deus para você. Ele vai usar a Bíblia, ele vai usar pessoas e ele mesmo vai testificar no teu espírito quem é você, quem é ele, quem é Deus. A nossa esperança está em Deus, mas eu preciso crer em Deus. Crer é não ter dúvidas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Então, eu creio não naquilo que eu vejo, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus traz ao meu espírito, porque ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, eu não posso viver de informações, eu não posso viver de mensagem, eu preciso de revelação. E a revelação quem nos dá é o Espírito Santo. Não basta um líder, por maior que seja ele, por maior que seja o rebanho que esteja embaixo do seu governo. Não importa, eu preciso da revelação direta do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, hoje em dia, nós vemos grandes religiões e um líder também grande. E as pessoas andam atrás dele. Ou ele anda atrás tocando, não sei como é que funciona. Mas não tem a revelação, tem informação. Então, eu preciso de revelação. Então, quando você entrar diante de Deus, eu digo para você, pergunte mais. É o que eu tenho feito ultimamente. Eu não tenho pedido muitas coisas. Eu não tenho dito a Deus o que ele tem que fazer. Tem hora que nós chegamos diante dele e falamos, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo outro. Nós queremos dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Agora, eu preciso saber quem é ele, o que ele está fazendo, para que ele está fazendo. Eu preciso estar numa posição, eu preciso ter revelações. Então, se tem uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é me colocar, muitas vezes em silêncio, mas com o meu espírito cheio de perguntas, porque Deus me diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então tem um monte de coisa que eu não sei, mas um monte mesmo. Muita. É maior o número das coisas que eu não sei dos que eu sei, para dizer a verdade. E quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que tem muito mais coisas que eu não sei. E eu não estou aqui dizendo para você que eu sei, estou dizendo para você que eu estou igual a esse homem. Senhor, tem misericórdia de mim? Ajuda a vencer a minha pequena fé. Ajuda-me. Eu creio, mas a minha fé é ainda muito pequena. Porque é o que nós vemos hoje. Pessoas fazendo memes e questionando onde é que estão os pregadores de cura. Por que não cura? Porque não depende da administração ou da oração dele, depende de eu crer. Depende de você crer. Então é muito fácil jogar a responsabilidade para os pregadores, dizer que eles são charlatões porque não acontecem os milagres. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, chegamos lá, levamos os nossos problemas e queremos as curas, queremos os milagres, mas não temos fé, não cremos em Deus porque não temos a revelação exata da plenitude de quem Deus é. Muitas das vezes nós conhecemos versículos e mais versículos bíblicos,
Mas Jesus Cristo, ele é a plenitude da revelação de Deus. Nós não conhecemos o Cristo. Não conhecemos o Cristo. Para nós, ele é apenas aquele que faz milagres. E eu não estou dizendo que ele não faça. Mas nós só não vivemos uma vida mais abundante porque não cremos. Se creres, verás a glória de Deus. Veja só quantos versículos na Bíblia diz que a nossa esperança, a nossa vitória está em crer. Amados, lá se foi 1 hora quase. Já são 20 horas e 48 minutos. Eu quero encerrar essa live nesta noite e quero estar aqui orando e abençoando a tua